tarde, amigos, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Estou aqui com o Carlos e hoje nós vamos tratar de um autor que eu pessoalmente gosto bastante, que é o Abraham Stoker, mais conhecido como Bram Stoker. Trataremos hoje da obra da Drácula. Então trouxemos o nosso, boa tarde, trouxemos o nosso sangue aqui em taça, né, conhecido como vinho. Então o autor de hoje é Bram Stoker, um autor que muita gente acha que é inglês, mas na verdade é irlandês, nasceu na Irlanda, gótico, né, do romance gótico, no período romântico escrevia romances góticos, e o romance mais importante dele, obviamente, é Drácula, né? Nós falaremos um pouco, o Nicolas vai falar um pouquinho sobre a vida dele, e aí depois em seguida falaremos um pouquinho sobre a obra. Nós temos duas versões aqui do Drácula, uma em inglês e uma em português, depois comentaremos um pouquinho sobre essas versões, e sobre alguns lançamentos que foram feitos esse ano dessa obra, né, que é tão importante para a literatura irlandesa. Carlos, você poderia, por gentileza, me passar a minha cola, por favor? Esqueci. Bom, então, vamos comentar um pouco sobre o autor primeiro. Abraham Stoker nasceu em 8 de novembro de 1847 e faleceu dia 20 de abril de 1912 em Londres, aos 64 anos, vítima de um derrame cerebral. Seguidos derrames cerebrais nele acabaram causando a sua morte. Nasceu na Irlanda e morreu em Londres. Acredita-se que a morte dele, esse derrame que ele teve, seja em virtude de uma sífilis terciária, mas isso não é concreto. Então, quem quiser admirar o mausoléu do autor está no Golders Green, em Londres. Foi romancista, poeta, contista irlandês, crítico de teatro, se formou matemático, Carlos. Quem diria? Um homem das exatas, se deu muito bem, ele era um brilhante matemático, se deu bem na parte humana também. Estudou no Trinity College, que é uma universidade tradicionalíssima da Irlanda, onde o James Joyce também estudou, onde o Oscar Wilde, que foi um rival dele amoroso, né? A esposa dele ia se casar com o Oscar Wilde. Muita gente acha que o Oscar Wilde ele era homossexual, ele sempre foi homossexual. Na verdade ele era bissexual. Ele teve algumas relações. Na verdade ele era um promíscuo, né? Porque ele tinha relações com todo mundo. Né? Ele ia aos prostíbulos e tal, e não sei o quê. E ele acabou depois se assumindo publicamente como homossexual. Ele foi preso por causa disso e tudo mais. Mas no começo da vida ele queria se casar com a mulher que seria a do Bram Stoker, que foi. Né? O Bram Stoker acabou ganhando esse duelo. Eu não sei como é que esse duelo se passou, não sei se foi com armas. Acredito que não, porque os dois continuaram vivos depois. Né? Foram armas d'água, né? As armas que o governo do PT permite que o brasileiro compre. Então, realmente foi uma situação bem engraçada, porque são dois nomes da Irlanda, do romance romântico irlandês, que é o Oscar Wilde, de terror também, porque o Picture of Dorian Gray é um romance considerado de terror gótico, e o Drácula do Bram Stoker, são dois grandes romancistas irlandeses. Né? Pois é, pessoal, estamos falando de uma obra que é romance gótico. Quem já leu O Castelo de Otranto, do precursor do romance gótico, o Horace Walpole, vai ter muitas referências nas duas obras, porque lembra muito. O Bram Stoker escreveu sua primeira obra, que foi um ensaio aos 16 anos. Casou, só teve um filho. Trabalhou na companhia teatral Irving Lyceum, em Londres. E apesar de ter escrito brilhantemente sobre a cultura da Europa Oriental, assim como o vampirismo, essas lendas, nunca foi para aquelas bandas. Viajou por quase toda a Europa, menos a parte com que se passa o livro, que é o opus magnum dele. Drácula foi publicado em 26 de maio de 1897. E, curiosidade, Carlos, tem um prêmio na Inglaterra chamado Bram Stoker Awards, que é um prêmio que premia os... Galardona, vamos usar um termo bonito, galardona, em português de Portugal. que reverencia os autores notáveis no gênero do terror e horror. Acho que o Stephen King, inclusive, ganhou esse prêmio, né? Ganhou. Eu não me lembro se ganhou. Aquele o Robert Bloch com Psicose, que tiveram um trabalho com a obra do Hitchcock, também ganhou. Eu estava vendo a lista, né, antes. Tem muitos autores desconhecidos, mas que acho que
a gente vai procurar conhecer as obras deles. Porque Trazer pro o prêmio nosso... não, esse Bram Stoker Awards não é uma coisa pequena, não. Ele é como se fosse o Oscar da literatura de terror. Uma coisa, antes de nós pularmos eu não sei se o Nicolas terminou, mas senão eu vou esquecer no decorrer do vídeo. Eu já me meto no meio para abordar. Cadê? Que é o vampirismo. Antes de nós falarmos sobre o Drácula, vamos falar um pouquinho sobre vampirismo. O que é o vampirismo, né? Era uma coisa corrente, como nós falamos no vídeo de abertura dessa série, se você assistiu, se você não assistiu, assista, por favor. É um vídeo curtinho de 15 minutos, né? Sobre o Halloween e a literatura de terror. Nós comentamos um pouquinho sobre o que é um vampiro, né? Muitas pessoas acham que o vampiro é uma classe de monstros, mas na verdade ele nada mais é do que um zumbi. Ele é um morto-vivo que se alimenta de sangues. Os zumbis, geralmente o cinema trouxe essa tradição de que ele se alimenta de cérebros, não é? O vampiro, ao contrário, ele se alimentava de sangue ou do coração da vítima, não é? Então ele é uma lenda, como o Nicolas bem falou, da região dos Balcãs, né? Ele foi depois se expandindo para o resto da Europa, porque é uma lenda, antes de mais nada, árabe. Não é? Ele surgiu entre os islâmicos, a ideia do morto-vivo, né? do indivíduo que suga sangue, e judaica também, com a Lilith, né? aquela demônia, não é? Não sei se existe um feminino para demônio, mas ela é um demônio, e ela se alimentava sugando sangue de crianças e de mulheres, não é? Então, o vampirismo ele surge nos Balcãs, na Turquia, no Império Turco-Otomano, na verdade, né, na Áustria, Hungria, na Grécia, e ele sobe para os países eslavos, né? Eslováquia, Eslovênia, Romênia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia, Estônia. Esses países todos eles acabaram criando uma cultura do vampirismo muito grande e acreditavam mesmo nisso, como eu falei no primeiro vídeo, né? Se eu sabia que o Nicolas tinha morrido e comentava assim, no jornal ou entre os vizinhos que ele levantava dos túmulos para sugar sangue das pessoas, eu ia lá, exumava o corpo e estaqueava ele, matava com uma estaca, né? Porque eles achavam que ele estava vivo. Isso aconteceu muitas vezes. Era muito comum, vendo alguns documentários a respeito dessa crença no vampirismo, o quanto ela é forte na Europa Oriental. É muito comum ainda até hoje, depois, passado 1 mês, 2 meses que o morto... o indivíduo faleceu, a população ia até o túmulo, abria o caixão, quebrava as pernas e cruzava sobre o peito, para que, na lenda deles, o indivíduo não pudesse se levantar e andar fora do cemitério, aterrorizando as outras pessoas. E isso fazem ainda hoje, né? Aquela região é muito pouco explorada, Balcãs, né? muito pouco conhecida, a parte da Hungria, a Romênia principalmente, a parte dos Balcãs, esses países do Oriente Europeu que são pobres, tem isso muito forte até nos dias atuais. Vale lembrar 2 coisas, né? São regiões isoladas da Europa, por causa daquela cadeia, justamente daquela cadeia de montanhas ali dos Balcãs, na Transilvânia principalmente e tudo mais. E segundo, que é uma região pobre, portanto muito supersticiosa. Claro, pobre em relação à Europa, né? Muito mais rica que o Brasil, por exemplo, né? São países que têm uma qualidade de vida excelente em relação ao Brasil. Mas em relação à França, à Alemanha, em relação à Inglaterra, são países considerados pobres de segunda categoria, né? Subdesenvolvidos para eles, porque, claro, né? Você ter um PIB semelhante ao da França é muito difícil. Um IDH semelhante ao da França é muito difícil. Mas o vampirismo ficou muito arraigado lá, até também por causa das violências, das guerras que eles tinham entre eles, os turco-otomanos principalmente, e os gregos. Era uma guerra muito sangrenta, né? E o precursor do Drácula, a figura que deu a origem ao Drácula, foi um conde mesmo, né, que viveu na região da Transilvânia, se eu não me engano era turco, né, cristão, o Vlad Tepes, sei lá como se pronuncia. Tepes no idioma, mas pode se falar. E ele era uma figura realmente cristã, ele era cristão, não é? E ele defendia o país, a região dele pelo menos, contra a invasão dos árabes e não sei o quê. Aquela região é disputada pelo Império Otomano. Exatamente. E ele ficou conhecido pela forma como ele tratava os prisioneiros de guerra. Eles eram literalmente estaqueados, né? Eles enfiavam uma estaca no ânus e saía na boca, né, do indivíduo. E dizem que o sangue, ele botava sal grosso e pedia para os bodes lamberem os ferimentos dos pobres prisioneiros que ele fazia. Então era uma figura muito emblemática, até o castelo dele existe, ele foi uma figura que realmente existiu na Transilvânia, muito famosa na região,
E o Bram Stoker se usou dessa figura como base para a obra Drácula, né? Porque Drácula vem, se eu não me engano, do turco e quer dizer filho do demônio, príncipe dos demônios, né? Então é uma figura bastante emblemática na região oriental da Europa. O que é curioso, que o Nicolas comentou, é que o Bram Stoker nunca esteve na região dos montes dos Balcãs, né? Nunca esteve naquelas regiões e conseguiu descrever tão bem geograficamente aquele lugar, né? Porque realmente parece... Se você lê a geografia, você parece que realmente o indivíduo esteve lá, até viveu na região. Né? Então o que é o Drácula? Né? E o Nicolas vamos tentar agora falar o que é o Drácula. Só para não perder o fio da meada, essa região que se passa a obra e que o Conde Drácula, digamos assim, que é o livro trata, o personagem principal, a região da Transilvânia é uma região que existia realmente, compreendia regiões da Romênia e da Hungria, uma região no meio dessas duas nações. Existe, né? Uma cidade importante lá. O príncipe Vlad Tepes, que é quem o autor brilhantemente traz para dentro da obra como o Conde Drácula, realmente existiu. Você pode ir até hoje para lá ver o castelo dele, visitar alguns monumentos que pertenciam a ele. E ele era conhecido como príncipe empalador, tanto que quando havia essas disputas e guerras entre o pessoal da Transilvânia e os otomanos, ele realmente, para botar medo nos turcos, ele chegou a empalar 18 mil soldados. Depois do confronto, ia lá, fincava, deixava em pé para servir de recado, tanto que ele é conhecido como príncipe empalador. É uma figura muito importante, né, para a história da Europa Oriental, né, até por uma questão de resistência e tudo mais. Era um indivíduo que realmente foi muito relevante para a história, né? Tanto que serviu de base para um romance que realmente é um romance, um dos mais importantes da Europa, né? Muito famoso, não só na cultura erudita como na cultura popular. Vários filmes foram feitos, dois vale se destacar, um deles estreado pelo Christopher Lee, que é o que ilustra essa capa desse livro aqui da Penguin, né? que eu usei ali, que é meu, né? Essa edição standard da Penguin. E outro filme muito importante é o do Francis Ford Coppola, que é o Drácula de Bram Stoker, tem esse título mesmo. É um filme feito pelo Coppola, portanto é um filme muito bem feito. Se você assistiu o Poderoso Chefão, você sabe o que eu estou falando. É só na minha opinião, o melhor diretor de cinema dos Estados Unidos. E a Sofia Coppola, a filha dele, também é excelente. Mas o Drácula de Bram Stoker, feito por esse diretor, é verdadeiramente impressionante, fantástico. Ele é um filme que não se pode perder. Né? Sempre tem aquela piadinha de que o filme nunca se equivale ao livro. Eu acho que se equivale perfeitamente. É um filme que realmente é uma obra-prima. Se você não assistiu, assista. Eu, inclusive, vou reassisti-lo porque vale muito a pena. Então, o que é o Drácula? Né? O Drácula, ele é um romance gótico de vampiros. Não é? Então, o que é um romance gótico? O romance gótico é uma história ficcional, literária, que explora o grotesco. Não é? É isso que o gótico, na verdade, grotesco vem de gótico. Né? É um termo que vem do latim. Né? E o que é uma coisa gótica? Não é o emo gótico punk que usa lá o cabelo, né, que se maquia de preto. Não é isso. O gótico é aquilo que explora o grotesco. O que é o grotesco? Deformidades físicas, o sobrenatural, o incomum, o weird story, como a gente chama em inglês, aquilo que é estranho, aquilo que não é normal. Se vocês forem ver os nossos vídeos sobre o Faulkner, eu digo que o Faulkner é um autor gótico. Né? E ele nunca escreveu histórias de terror, nunca viu o Faulkner escrever nada de terror. Mas se você vai ver uma série Weird Story, você vai ver uma certa parte do Faulkner que explora o anormal, o incomum. E aí, isso depende do autor. Há autores que vão explorar o sobrenatural, como o caso do Bram Stoker, e há autores que vão explorar o anormal, no caso das deformidades físicas, né, do sombrio. O cenário é muito importante no romance gótico, né, os cenários sombrios, os cenários de espaços grandiosos, castelos, casarões, florestas, lugares realmente que vocês sabem do que eu estou falando, que são lugares quase que arquetípicos hoje em dia. Né? O filme de terror tem que se passar numa casa mal assombrada, numa floresta, não sei o quê. Então, o romance gótico é uma história estranha, um weird story, antes de mais nada, e ela pode ou não tocar o sobrenatural.
No caso do Drácula, ela toca o sobrenatural e ela explora o que nós estamos falando até agora, que é um estilo de zumbi, que é o vampiro. Não é? É o zumbi que suga sangue. Mas por que o vampiro suga sangue? Ele suga sangue porque o sangue é a força vital do indivíduo. Ele, para se manter vivo, ele sugava o que mantém o indivíduo vivo, que é o sangue. Não é? O vampiro tem várias exigências. Uma delas é sugar o sangue, outras delas é viver na terra onde ele viveu. Portanto, se ele viaja, ele leva sempre terra junto de onde ele nasceu para existir. Ele não aparece no espelho, ele não tem reflexo, porque ele é um zumbi, portanto ele não tem vida. E antigamente o espelho tinha uma referência simbólica imensa com a vida e tudo mais. Inclusive eles diziam que o espelho dava 2 vidas, eram 2 eus, não é? O eu natural, o eu concreto, e o eu sobrenatural, o eu antimatéria, que era o eu do espelho. Então o vampiro ele tinha essas características. E o Drácula vai ser um resumo dessas histórias de vampiro que eram tanto narradas, né, e tão narradas nas regiões dos Balcãs, que nós acabamos de falar, né, acabamos de citar o Vlad Tepes e outras histórias de vampiros de figuras menos importantes, digamos assim. E o Drácula é um romance, além de gótico, um romance que a gente chama de epistolar, não é? Ele é um romance feito em formas de cartas e de diários, não é? Ele tem essencialmente 5 personagens principais, né? Que é o Jonathan, a Mina, o Van Helsing, o Drácula e a Lucy. Stewart. Né? E o Dr. Stewart. Só que, que eu me lembro assim, são esses 5, mas tem esse ali que é o 6º. Ele tem alguns personagens principais. É claro que a personagem principal é o Jonathan, porque ele está ali narrando a história do que se passa com ele. Depois começa a aparecer os diários da Lucy e os da Mina, principalmente os da Mina, não é? Que a Mina ela está na Inglaterra e o Jonathan está lá nos Balcãs visitando o castelo do Conde Drácula. O Jonathan ele é um operador imobiliário, digamos assim, um agente imobiliário. Ele vende casas, aluga casas, permuta. E esse conde ele quer alugar uma casa numa região da Inglaterra mais retirada. E ele deseja se mudar, portanto, da região da Transilvânia, que é onde se passa a história, para essa região da Inglaterra. Portanto, ele contrata o Jonathan para viver alguns dias com ele lá e eles negociarem. O que não acontece, na verdade, não é? Ele acaba retendo o Jonathan naquele castelo, tornando ele uma espécie de prisioneiro, e ele acaba aparecendo também sistematicamente para a Mina e para a Lucy. Não é? A Lucy, inclusive, é mordida por ele. É uma cena do livro onde aparece. A Lucy era sonâmbula, então ela se levantava da cama e saía a caminhar em volta da casa. E num dia a Mina a encontra assim, numa região bem gótica da casa, que é uma região assim, bem rochosa, cheia de esculturas de pedras e não sei o quê. E ela encontra lá a Lucy sendo mordida por uma figura que não era clara, não se sabia o que era aquilo. É óbvio, né? Que era o Conde Drácula. Então ele acaba envolvendo essas famílias ali, né? E a Lucy acaba sendo mordida, portanto se infecta, né? Uma das maneiras de se infectar como vampiro é sendo mordido, há outras, né? Sugando o sangue de um vampiro, ou acabando, né? Tendo acidente com esse vampiro e tal, ou usando coisas que esse vampiro usou e tudo mais, ou simplesmente morrendo, não é? Morrendo você pode se tornar um morto-vivo também, dependendo do tipo de maldição que você recebe e tal, dos xamãs daquela região. E ela é mordida por um vampiro, mordida pelo nada mais nada menos o Sr. Drácula, e ela acaba virando uma vampira também, ou seja, virando uma morta-viva. E é contratado então o Sr. Van Helsing, que é um médico de criaturas extraordinárias, para doenças extraordinárias. Ele vai até lá e ele já constata automaticamente que há uma mordida de vampiro. Ele dá uma sugestão bastante humana, não é? Pro marido, não é o Jonathan. O Jonathan ele é prometido de casamento para Mina. É pro outro marido, o marido da Lucy. Uma forma assim bastante humana de matá-la, né? Cortando a cabeça dela. Eu vou cortar a cabeça da sua noiva ali só um instantinho, depois eu devolvo. E ele propõe isso e o marido não aceita. E ela começa a se levantar no meio da noite e sugar as pessoas, até que uma hora isso é provado e o marido é obrigado a aceitar que o Van Helsing decapite a prometida esposa. Eu acho que eles não chegam a se casar, não é? Acho que ela acaba sendo mordida antes. Eles não chegam a se casar
e ela acaba sendo decapitada pelo Van Helsing, né? E depois começa uma destruição em massa, porque o conde acaba se mudando, não é? Acaba se mudando para Londres, e aí a mina não escapa também e tal, acaba virando um samba do crioulo doido, a história, porque ele começa a morder todo mundo, e acaba virando uma disputa entre o Van Helsing, né, que tenta destruí-lo a todo modo, nós não vamos contar se ele destruiu ou não, e também isso não interessa, e o próprio conde, não é, que é o grande chefe das estirpes dos vampiros, por isso que é Drácula, né, o príncipe dos demônios. Ele é o grande representante do Lúcifer na Terra, não é? Então ele está ali para transformar as pessoas em vampiro, não é? Há uma cena muito emblemática no livro, que ela é copiada no filme do Coppola, não sei se é Coppola ou Coppola, mas acho que Coppola fica meio estranho em português, do Coppola, que o Jonathan está se barbeando no castelo, não sei se tu chegasse a ver essa cena, ele está se barbeando e ele se corta. E o conde isso acontece no livro também, claro. Ele se corta e o conde aparece automaticamente, começa a conversar com ele, enrolá-lo, né? E o Jonathan, não sei o que acontece, que ele se distrai, e aquela cena emblemática em que o vampiro pega a navalha e lambe a navalha com sangue sem o Jonathan ver, não é? Ele acaba lambendo o sangue que estava na navalha. Então é um momento assim, muito emblemático do livro, muito gótico, não é? Do sangue, porque nós não podemos esquecer que a teologia cristã se baseia no vampirismo, não é? Porque o que Cristo faz é uma coisa meio vampiresca, não é? Que me perdoem os religiosos, mas porque se eu chego e digo, este é o meu sangue que é dado em favor de vocês, tomai e bebei, não é? Ou seja, eu estou dizendo, se vocês tomarem o meu sangue, vocês mantêm a minha força vital. Essa é a grande proposta do vampiro. Se eu tomo o sangue, eu me mantenho vivo, não é? A diferença é que eu não tomo o sangue de Cristo, não é? Eu tomo o sangue dos mortais, eu tomo o sangue dos profanos, dos indivíduos que são profanados, não é? Então, essa é a única diferença, porque Cristo também fez uma coisa muito vampiresca, que esse é o meu sangue dado para vocês, não é? Eu queria lembrar um pouco de cultura popular, no American Horror Story, da 5ª temporada, né? Que é do Hotel, em que a Lady Gaga interpreta uma vampira. 4ª ou 5ª, não lembro. Eu não me lembro qual é a temporada, faz tempo que eu assisti essa temporada. Mas ela é uma vampira, e ela traz algumas características muito interessantes do vampiro, não é? Que o vampiro, por exemplo, é eterno, não é? É uma figura eterna. Se você não matá-lo, ele não morre, ele não tem doenças, ele é resistente a qualquer tipo de doença. E na série, inclusive, isso acontece, porque um dos filhos da moça, lá da Léa Seydoux, né, que é a atriz lá, que faz uma médica e tal, ela acaba sendo contaminada pelo vírus, né, do vampirismo, e ela acaba contaminando uma criança, um menino lá que ia morrer de sarampo. Ela acaba sugando o sangue dele e contaminando ele para ele ser eterno, para ele não morrer mais, né? O problema é que, como diz o poeta português José Gomes Ferreira, viver sempre também cansa, né? E o que acontece é que você está condenado a uma vida eterna, né? E eu acho que isso deve ser um saco, provavelmente, viver para sempre. E a Lady Gaga deixa isso muito claro, né? Que ela já está de saco cheio de viver. Eu acho que em 1907, 1917 ela vive até os anos 2000, então é muito tempo, né? Quase mais de 100 anos vivendo ali, tendo que aturar todo tipo de situação, de discórdia e tal, e tendo que acompanhar a modernidade, não é? Uma figura que é de 1917, vive em 2017, essa é uma situação bem complicada, não é? E a mesma coisa é o Conde Drácula. Isso não fica claro no filme, mas no livro isso fica bem claro, de que ele é um homem que está fora do tempo dele. Ele é um homem com 300, 400, 500 anos. Não é? Então, isso aqui se passa em 1890, né, que ele publica? 1897, foi publicado 97? 26 de maio. Pois é, o Drácula deve ter nascido em 1500 e pouco. Ele tem quase 400 anos, é uma figura imortal. Né? Então pensa o saco que é viver num castelo nos Balcãs por 500 anos, não é? Então assim, ele tem que sobreviver se alimentando de bodes e de sangues de animais, né? Que é uma coisa que os vampiros odeiam, eles querem sangue humano. Então essa é a grande sacada do Drácula, né? A questão de trazer o vampiro para a figura atual. Porque esses vampiros, é como o Steiner falou do Lolita, né? O que o grande escritor faz é fazer aquilo que aparece o tempo todo se tornar uma coisa extraordinária. O Nabokov transformou a Lolita numa coisa emblemática. As Lolitas nunca existiram. Elas sempre existiram, mas nunca existiram. Quando eu chamei, aquela ali é uma Lolita, as Lolitas começaram a brotar nas esquinas, como o Steiner fala. Não é? Sempre existiram, mas ninguém reparava. Ele falou, olha, esse tipo de menina nessa idade e tal, não sei o que tem a sexualidade exacerbada e blá 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 blá, é uma Lolita. Começaram a aparecer Lolitas em todos os cantos, né? A mesma coisa é o vampiro. Era famoso, todo mundo conhecia o vampirismo na Europa, era muito disseminado e tal,
mas não era importante. Foi o Drácula ser lançado ali nos anos 40, nos anos 30, quando o cinema ascendeu, foi lançado o Nosferatu em 1912, acho que em 1912 o Nosferatu, né? Do expressionismo alemão. Por ali, 1910, por ali. Mas o expressionismo alemão lança o Nosferatu e é um sucesso, né? Porque lembrando que o Bram Stoker, quando lançou o Drácula, só a mãe dele leu. Foi lançado de forma barata, numa edição standard, não foi reconhecido, não teve importância literária nenhuma, era um livro que, sabe, passou assim como o vento. Ele foi ter fama com a ascensão do cinema, com o Nosferatu, né? Ali ele começou a despontar. E aí o vampirismo começou a surgir como Lolita, né? Sempre existiu, ninguém se importava, é lançada uma grande obra, o povo começou a ler, o Bram Stoker começou a ler o Drácula nos anos 1910, e os vampiros começaram a ter uma posição superior na história de terror, na história de fantasma, na história sobrenatural, né? E o vampiro passa a ter uma importância imensa na obra de terror, né? E depois filmes após filmes e após filmes e após filmes foram lançados de vampiro, até chegar na decadência, que é o Crepúsculo, né? A grande decadência do vampiro, né? Mas que ainda, né? Ainda assim, é uma história de vampiros, né? Então, pra gente ver como o vampiro ficou agarrado na cultura ocidental, que nem era ocidental, era uma coisa oriental, da Europa Oriental, se ocidentalizou, a cultura inglesa absorveu muito bem, não é? Tanto é que a Stephenie Meyer vai lançar o Crepúsculo aí agora nos anos 2000, 2010, né? 2009, por ali. Pensa, quase 200 anos depois do Drácula. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno corte agora e já voltamos para falar dessas edições dessa obra. Sim. Até breve. Boa tarde, pessoal, bem-vindos de novo. Voltamos aqui para falar especificamente desses 2 exemplares da obra do Bram Stoker que nós trazemos agora. Vou falar sobre a minha edição, que eu ganhei de presente da Bruna, que é da Nova Fronteira. Mas conta quem é a Bruna. A Bruna é minha namorada, ela me deu de tá. presente no meu aniversário do ano passado. Aproveita só para agradecê-la, né? Bruna, muito obrigado, eu amei essa obra. Agora sim, agora pode continuar. Eu vou ter muita vergonha de publicar isso depois. Não, tem que publicar, gente. Tem que mostrar o amor. Essa daqui é a edição da Nova Fronteira, ela vem num box. Vou mostrar aqui o box. Ela vem com, além do Drácula, vem com o Frankenstein da Mary Shelley e o Médico e o Monstro do Stevenson. Quem traduziu esse Drácula? Esse Drácula foi traduzido pela Adriana Lisboa, uma excelente tradutora. Vamos louvar ela, com certeza a tradução ficou muito boa. Estava olhando sobre ela na internet, realmente brasileira, dá aula em Portugal, Estados Unidos, vive nos Estados Unidos inclusive. Vou mostrar aqui como é que é por dentro. Tem com uns morceguinhos nas páginas. Nós já discutimos a respeito da qualidade das publicações ultimamente que a Nova Fronteira tem feito. E o número de publicações também, porque ela publicou esse ano um número massivo de clássicos, não é? E ela lançou este ano, acho que esse Drácula e esse box, com o Médico e o Monstro. Esse é de 2014. Mas eu nunca tinha visto, isso foi lançado no mercado recentemente. Já tem. É porque é vendido separadamente. E o Frankenstein, da Mary Shelley, que é um clássico, são 3 clássicos, né, do terror. Então é uma edição muito, muito primorosa. Há uma edição agora que a Dark Side lançou, né, de comemorativa, Sim. em 2 cores de capa. Uma delas representa a primeira edição, né, que é em amarelo. E a outra é uma edição de luxo, feita em marrom, se não me engano, preto. É preto, a edição que eles chamam edição Dark. Muito bonita, por sinal, queria adquirir antes de fazer esse vídeo, mas como não deu... Mas ano que vem nós mostraremos ela, provavelmente. Falaremos sobre outros romances de vampiro, não Crepúsculo, não alimente falsas esperanças. Nós falaremos de outros romances de vampiros, vocês saberão quais são na hora certa. E aí nós mostraremos com certeza essa edição da Dark Side, porque se ele não comprar, eu comprarei provavelmente, realmente muito bela. Eu vou comentar sobre essa edição aqui, que não é uma edição muito comum no Brasil, ela é uma edição em inglês, não é? Eu consegui ela num sebo, que é o Drácula, não é? Do Bram Stoker, em inglês, da Penguin, né? Que é uma editora muito conceituada da Inglaterra, não só na Inglaterra, mas eu acho que inclusive essa edição aqui ela nem foi feita na Inglaterra, ela foi feita nos Estados Unidos, enfim. É uma edição bem extensa, como você pode ver, porque como são livros de bolso, né, pocketbooks, elas são com uma letra
um pouquinho maior, acaba tornando o livro um pouco mais espesso, né? Em tamanho, em dimensões. Mas eu adoro essa coleção, tem mais de 50 exemplares desses livros dessa coleção, e eu acabei achando Drácula, eu acabei comprando, porque realmente é muito bem feito. Como eu falei no vídeo anterior, a capa tá o Christopher Lee, que foi um dos melhores Dráculas de todos os tempos e tudo mais. Depois ele virou roqueiro, acabou virando vocalista de uma banda de rock. Mas é um romance que, para quem lê inglês, obviamente, né, vale a leitura, vale a aquisição, vale comprá-lo e lê-lo. Eu, se eu não me engano, a Wordsworth também lançou esse livro. Há várias editoras inglesas que lançaram, mas que não são tão acessíveis no Brasil. Esse aqui, com certeza, você encontra na estante virtual. Esse exemplar aqui da Penguin Popular Classics você encontra lá. O problema é você achar em outras edições em inglês e tal. Então, para quem lê inglês, eu recomendo essa daqui. Livro barato, você vai pagar no máximo R$15, né, feito em papel jornal. E é uma edição standard para quem lê inglês. Não é? A LPM Pocket, só coloca ali para mim, Nicolas, por favor. A LPM Pocket lançou uma edição também, acho que esse ano passado, do Drácula, bem standard em português, numa edição de bolso, um pouquinho menor que essa dali. Inclusive lançou o box do horror, né, Carlos? Que vem com o Drácula e outros livros. Tem na Amazon. Então o Drácula foi um livro assim, bastante lançado esse ano e nos últimos anos no Brasil. Acho que quase todas as editoras lançaram, acho que só não a Companhia das Letras lançou, mas a Nova Fronteira, a LPM, a Dark Side, parece a Carambaia também quer lançar, se eu não me engano, vi uns rumores, eu não sei se é verdade. Mas se fizer também vai fazer um trabalho muito bem feito, porque eu tenho acompanhado o trabalho deles e é fantástico. Então é um livro que, por ser um livro muito popular também, né, muito lido e tal, acaba tendo uma demanda grande, e aí as pessoas vão escolher o livro pela capa no fim, não é? Sim. Porque, eu prefiro a capa da Carambaia, eu prefiro a capa da Nova Fronteira, da Dark Side, não sei o quê. Você acaba indo pela capa do livro porque tem tanta publicação, né, que ele acaba assumindo é que nem o Frankenstein também, a mesma coisa, né? Tem da Dark Side, tem não sei o que, tem da LPM, tem, acho que até da Companhia também é publicada, a Nova Fronteira lançou ali naquele box, né? Então você pode acabar escolhendo pela capa o livro no fim, porque as traduções são muito parecidas, e, enfim, né? Há alguns que escolhem por tradução, mas no fim das contas é praticamente a mesma coisa, porque são livros que não têm inovação linguística, entende? Então não tem necessidade de ficar procurando tradutor. Então os tradutores que fizeram um bom trabalho. Exceto os da Martin Claret, que ainda eu tenho um pé atrás com eles, eu acho uma editora assim meio duvidosa. Se o Hélio estiver me assistindo, o Hélio Jorge estiver me assistindo, me desculpa, o Hélio é um fã exacerbável da Martin Claret, mais pelo preço que pela qualidade, né? Ele adora adquirir livros da Martin Claret. Mas eu não sei também se ela escreveu o Drácula. Eu acho que sim, eu acho que ela lançou o Drácula. Eu não tenho nem ideia. Da Martin Claret eu encontro muito literatura russa. Produzem muito, né? Os irmãos Karamazov. Mas essa é a edição bonita, eu tô falando das edições de bolso. O Hélio tem eu vou expor o Hélio, que tem o Memorial de Aires, do Machado de Assis. Ele gosta muito de literatura brasileira, o Caramuru, que é um livro que eu nem sabia que tinha sido publicado, essa porra em livro. Eu achei que isso aqui é um documental, esse negócio. Não, deve ter sim o Drácula. Deve ter. Até a Origem das Espécies do Darwin. Sim, deve ter isso publicado. Então realmente é uma obra muito popular, portanto, obviamente, muito publicada, né? Então você vai achar em espanhol, em inglês, em francês, em alemão, em todas as línguas faladas no Ocidente e, claro, em português, em português de Portugal, né? Se você for nas editoras lá, Relógio d'Água, esqueci o nome daquela outra que é imensa, daqui a pouco me vem. São editoras que vão publicar, obviamente, porque é um livro muito vendido, né? E as pessoas compram. Eu não gosto muito das edições de bolso da Martin Claret porque elas são feitas em papel branco e com passado. E a capa é feia pra cacete. É feia um design feio pra cacete. Mas a página branca, no final do dia, tu tá com uma puta dor de cabeça de tanto cansar, né? A vista. O contraste muito. Em vez de fazer uma folha que nem essa esmaecida, uma mais amarela, não, vá com um branco, sem ficar com dor de cabeça. Então, gente, esse vídeo era só para falar sobre as edições, né? Claro que isso vai de gosto, nós temos aqui duas totalmente diferentes e até em idiomas diferentes. Gostaríamos de ter mostrado a da Dark Side, que realmente ficou muito bonita, mas o custo dela não é pouco, né? Então, assim, se você quer gastar pouco, compra da Penguin, se você lê em inglês, ou compra da LPM, se você lê em português. Claro que você lê, você está falando aqui, me ouvindo em português, então você lê da LPM.
Um pouquinho mais cara essa eu não sei se é vendido isolado ou só no box. Vende, ninguém conhece o box da Nova Fronteira, porque esse box eu lembro que na época estava custando R$50 com os 3 livros. O livro individual, por exemplo, está R$40. Caro. Eu aproveitei a minha namorada, no caso eu meio que cantei ela para ela comprar, né, aproveitar a promoção, e saiu barato. Agora se for, eles normalmente vendem individual e acaba sendo mais caro que o que eu paguei, então acaba sendo uns 30, R$40 cada livro. Mas vale a pena se você tem o dinheiro para gastar, qualidade. Porque tem a capa dura e tudo mais, é um livro que... Porque assim, eu não sou, como a gente já vem falando aqui há séculos, né? Não é o fetiche do livro, ele é capa dura porque ele é lindo. Não, ele é capa dura porque ele é resistente, né? É um livro que você pode mexer, manusear com mais facilidade, não dobra a lombada, não é porque ele é bonito, é porque ele é prático e ele é resistente. A mesma coisa a edição da Dark Side. É uma edição, tudo bem, bonita, atraente, mas é uma edição muito resistente, papel de qualidade e tal. Isso é importante para você que lê muito. Não é? Porque você lê muito, tem que ter um papel creme, papel branco para quem lê muito é foda, tu fica ali, fica vesgo no fim das contas, não é? Então é realmente complicado. A gente está falando aqui de edição não por causa de beleza, mas por causa de praticidade e qualidade, para você não ter incomodações depois visuais, de estrutura do livro começar a se desmontar e se quebrar a lombada, é uma coisa muito desagradável, não é? Cair páginas, né? O livro tem que ser uma ferramenta prática e útil. Então a gente está falando disso por causa disso, não é por causa de beleza não, gente, porque realmente a gente usa o livro e tem que ser uma coisa realmente manuseável, não pode ser um livro que tu abre ele no meio e cai 5 páginas, né? Eu acho que é isso. Então assim, gente, seria um vídeo mais ou menos sobre isso mesmo, a gente já comentou no vídeo anterior, se você não viu, veja, sobre a história do livro e do autor, né? Essa versão aqui é só para comentar mesmo as edições, pela qualidade delas. Seria isso, um grande abraço e acompanhe a nossa série de Halloween. Grande abraço, pessoal. Não deixe de comentar os nossos vídeos. Até o próximo.